Maurício Fruit. Nasceu em Curitiba em agosto de 1939. Filho de Constante e Geni Roslindo Fruit. Formado em Direito e Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná. Iniciou sua atividade política como vereador de Curitiba em 1968 pelo MDB e elegeu-se deputado estadual por 2 vezes consecutivas pelo mesmo partido. Foi também deputado federal por 2 vezes, em 1979 e 83, na segunda sendo o mais votado do Paraná pelo PMDB. Eleito prefeito de Curitiba, cumpriu o mandato de 1983 a 1986. Foi ativo membro de diversas comissões no Congresso Nacional. Respondeu também pela presidência da Fundação Pedroso Horta, do PMDB. Este é Maurício Fruit, convidado de hoje da Sala Exclusiva. Boa noite. Está no ar Sala Exclusiva. Essa noite, com a presença, a participação de Maurício Fruit, ex-prefeito de Curitiba, e com uma larga folha de serviços prestados à atividade política, à vida pública de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Boa noite, Maurício Fruit. Boa noite, uma satisfação estar com você, né, com o Silvio Sebastiani, um programa que conquistou a audiência da cidade de Curitiba, do Paraná, pela forma correta, pela forma objetiva com que tem se desenvolvido, oferecendo ao telespectador uma ideia de diversas fases da história do nosso Estado. Na condução desse programa, conosco, como sempre, Silvio Sebastiani, o nosso analista político. Boa noite. Maurício Fruit começou a vida dele jovem ainda, ingressando em partido político. E homem de rádio, homem de jornal, jornalista, atuava muito naquela área e ingressou no partido político para ser candidato a vereador. Iniciou sua carreira em 68 dentro do MDB, um partido de oposição à ditadura militar. Maurício Fruit poderia nos contar um pouquinho como é que foi a sua participação dentro da vida política partidária como candidato a vereador em Curitiba? Eu comecei em 1968, como disse o Silvio, e comecei com o Silvio Sebastiani e com o Enéas Faria. O Silvio Sebastiani, presidente do MDB de Curitiba. Funcionava numa sala na Rua Pedro Ivo, havia sido sede do Partido Trabalhista Brasileiro, um local já com uma história política interessante que fez história em Curitiba e no estado do Paraná. Com Enéas Faria, candidato a vereador naquele mesmo ano. A partir do momento em que fui eleito vereador, procurei desenvolver uma atividade eminentemente partidária. O MDB no estado era organizado em poucos municípios e nós ajudamos a fundar, no período em que era vereador, aproximadamente 40 diretórios no interior do estado, basicamente na região metropolitana e no litoral. Depois, mais à frente, eu não sei se é por aí a resposta, eu me elegi deputado estadual em 70, continuei trabalhando muito no processo de consolidação do MDB, o partido de oposição à ditadura, com o Brasil enfrentando um momento de dificuldade. Pois é, Maurício, deste retrato desta época, a facilidade ou as dificuldades que existiam na formação de um partido de oposição. Eu vou citar um exemplo. Em 1969, a legislação eleitoral foi modificada. Daí vem aquela história, o cara queria casar com a princesa, filha do rei, e tinha que passar por 3 obstáculos. Tinha que matar o dragão com um espeto de churrasco, tinha que atravessar um rio nadando e numa balsa, numa canoa, e tinha que fazer com que a videira produzisse vinho. E eram missões quase que impossíveis. E a ditadura criava problemas, alguns aparentemente intransponíveis. Um deles, o partido foi extinto e o MDB teria que ser recriado em Curitiba com, no mínimo, 1.500 adesões. As adesões só podiam ser feitas em locais públicos. E o MDB dispunha de apenas 2, na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal. A Arena, a Colégio Estadual, Secretarias de Estado, Palácio Iguaçu, etc, 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 e uma disputa ferrenha entre os grupos do Paulo Pimentel e do Ney Braga, que pretendiam assumir o controle da Arena. O que acontecia? Filas imensas na Rua Barão do Rio Branco para as pessoas se filiarem nos livros da Arena.
e ninguém para se filiar no livro do MDB. Faltavam 3 dias para o MDB chegar àquele número mínimo de 1.500, nós tínhamos mais ou menos 600 filiados, e uma dificuldade incrível. Até que, em um certo momento, se espalhou a notícia que existia um livro onde era mais fácil se filiar do que enfrentar toda aquela fila. E muita gente se filiou no MDB, oferecendo aquela condição legal que a ditadura exigia, pensando que estava ingressando na arena. Para contar uma história, que o Silvio conhece bem. Inclusive, na primeira convenção do MDB, depois disso, uma figura ilustre de Curitiba foi à convenção e reclamou veemente e violentamente: como é que eu fui chamado aqui para... Eu não sou filiado nesse partido de comunista, eu sou filiado na arena. E daí nós procuramos essa pessoa e dissemos: melhor o senhor não falar nada, porque vai ficar muito desagradável uma pessoa tão culta e tão inteligente como o senhor dizer que se filiou num livro errado. Mas então tem histórias assim, dessa maneira. No interior, a perseguição é fantástica. Por exemplo, Mandirituba, que é o lado de Curitiba, nós constituímos uma comissão provisória integrada por 5 pessoas. No dia seguinte, o delegado de polícia, o prefeito, aquela pressão em cima, os 5 se desfiliaram. Filhão mais 5, os 5 se desfiliaram. Filhão mais 5, os 5 se desfiliaram. Depois de muito... Acabou o eleitorado. Mas no fim acabou o partido se consolidando e hoje é uma grande força em Mandirituba, no caso do MDB. Histórias como essa eu ficaria contando a noite inteira. Mas e sua passagem na Câmara? Você foi vereador 2 anos só, né? 2 anos. Em 68, quer dizer, assumiu em 69, em 70 houve a eleição para deputado estadual, você disputou a eleição para deputado estadual e se elegeu. Exato. E sua passagem na Câmara Municipal de Curitiba, aqueles 2 anos, como é que foi? Foi uma tranquila? O MDB tinha maioria ou não tinha maioria? Quem era o governante municipal na época? Tem muita passagem na Câmara Municipal de Curitiba com a sua presença. Foi um período muito agradável. Primeiro porque nós tínhamos ali pessoas fantásticas, como o Enéas Faria, o Adair Sprenger Passos, o Adalberto Daros, o Arlindo Ribas de Oliveira, o Ademar Bertoli, enfim, uma bancada muito unida que enfrentava a massa, o rolo compressor da arena. O Armstrong também. O Harold Armstrong. Nesses 2 anos de seu mandato na Câmara, que você interrompeu porque foi eleito deputado, né, Silvio? O prefeito... Era o Omar Sabag. Omar Sabag. Prefeito nomeado, mas era o Omar Sabag. Exatamente. Algum fato relevante, alguma coisa marcante na sua atuação como vereador? O prefeito Omar Sabag, ele era uma pessoa absolutamente dissociada da lide partidária, no caso da Arena. E havia um diálogo muito franco, se trabalhou muito, vocês todos se lembram, ele convocava as bancadas, discutia, enfim, uma pessoa que trabalhou com muita seriedade, sem qualquer tipo de resquício de perseguição, ou não, você é do tal partido, ou coisa parecida. Pelo contrário, ele inclusive me nomeou presidente de uma comissão para a consolidação de estados amadores. E depois a entourage do prefeito Omar Sabag procurou prejudicar de todas as maneiras e não me oferecia condições para que eu pudesse desenvolver um levantamento de áreas disponíveis, por exemplo, para a construção de praças esportivas. No entanto, eu conversei com o prefeito e ele determinou que isso acontecesse, como ocorreu, em 24 horas. Enfim, um relacionamento muito bom a nível de prefeitura. Na Câmara, um combate muito forte, uma ação eficiente, por exemplo, na consolidação do orçamento municipal. Na época, o vereador, pela legislação da ditadura, ele não podia apresentar emenda que aumentasse eventualmente uma despesa e sequer cortasse a despesa. Então, o Poder Legislativo estava totalmente mutilado. Era homologatória a participação. Exato. Agora, foi uma convivência muito agradável. Eu diria que foi o período de melhor convivência num legislativo, foi durante os 2 anos em que atuei como vereador. E é bom lembrar, Maurício, que também existiam 21 vereadores, hoje tem 33 vereadores na Câmara. E de 21, o MDB tinha 7 vereadores. Exato. Quer dizer, tinha um terço da Câmara Municipal de Curitiba. Quer dizer, então havia muita dificuldade de aprovação também de projetos oriundos do MDB. Mas assim mesmo, Silvio, muitas coisas foram alcançadas, porque os 7 brigavam unidos, tinham um objetivo comum, e as dificuldades eram imensas, mas muitas coisas foram alcançadas.
os companheiros da época, os 7 vereadores, cada um praticamente analisava um setor. Aliás, isso foi uma determinação do Diretório Municipal que o Silvio presidia. Um estudava, por exemplo, o plano diretor da cidade, as alterações que eventualmente fossem necessárias. Eu aprendi muito nos 2 anos que atuei como vereador. Aí vem a eleição para deputado estadual. Em 70. Em 70. 2 anos de Câmara, se candidata a deputado estadual e é eleito em 1970 Exato. deputado estadual. Aí começa a fase estadual da sua vida pública. Exato. A mesma coisa, o MDB na época minoritário na Assembleia Legislativa, o governador do Estado, Haroldo Leão Pérez, representante oficial da ditadura. A primeira medida foi impor pela goela abaixo uma nova Constituição no Estado do Paraná. E foi uma luta fantástica. Nós derrubamos a Constituição do Estado do Paraná com uma liminar e depois com a decisão do Tribunal de Justiça, que foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal. Foi pela primeira vez na época da ditadura, nós éramos 9 deputados. 45 total da Assembleia na época eram 9 deputados. Os 9 deputados, com a participação do brilhante professor, uma figura queridíssima da vida paranaense, o professor Renedotti, foi o autor, o advogado que ingressou com esse pedido de liminar, e a Constituição do Estado do Paraná foi suspensa. De nada adiantou a pressão violenta. O Haroldo Leão Pérez ameaçava, e de todas as formas possíveis, os parlamentares, principalmente os da oposição, os 9 deputados da oposição, e a Constituição do Paraná foi derrubada. Eu citei o trabalho fantástico do Dr. Renedotti, eu diria também a participação muito importante do deputado José Mugiati. Enfim, foi um outro momento muito interessante da vida pública do Paraná. Também o MDB com minoria. Exatamente. Com apenas 9 deputados, num total de 38 deputados. E essa Constituição, Enéas... Mas é bom também que se registre. Deixa eu continuar. Claro. Essa Constituição teve, assim, alguns fatos fantásticos também. Cada deputado podia defender uma emenda durante 30 minutos, prorrogados por mais 30. E a forma que nós bolamos para que ela não fosse aprovada no toque de caixa, enfim, que fossem cumpridos os trâmites regimentais, cada deputado apresentou 50, 60, 100, eu apresentei 759 emendas. Isto é, eu tinha 759 horas para defender essas emendas. E as sessões da Assembleia Legislativa se prolongavam pela madrugada, um frio terrível em Curitiba, e começava a sessão às 2 da tarde e até às 7, 8 horas da manhã, para desespero do governador, que ligava do Palácio cobrando dos deputados governistas a aprovação da tal da Constituição. Mas, na verdade, apesar... Nessa noite você está citando, tem uma passagem também que nós temos que marcar. Vamos colocar eu estava presente. Vamos colocar um pouco de humor nisso aí. Tem que pôr... Todo mundo que conhece o Maurício sabe que, a par de ser um homem dedicado, estudioso, combativo, ele tem o outro lado, que é o do homem alegre, de bom humor, e que provoca isso, e faz isso atingir outras pessoas. Apesar de toda a oposição e obstrução da oposição do MDB, o governador da época, Haroldo Leão Pérez, arrancou a Constituição. Exato. Depois ela caiu e tal. Mas arrancou de forma gelada. Essa é uma passagem de humor que o Maurício tem. É isso que eu queria saber. É isso que eu quero lembrar, porque eu estava presente uma noite, assim, muito tarde da noite, uma noite muito fria, e a Assembleia plenarinho ainda, antigo da Assembleia, Exato. aquele pequenininho e tal. Isso. E muito fria, e o Maurício, aliás, o Maurício vai contar essa história, que ele sabe contar bem, e eu só quero dizer que eu estava presente e conheço bem a história. De forma que qualquer coisa que houver diferente, assim, nós vamos chamar a atenção do Maurício. Mas o Maurício podia relatar que é importante que o povo do Paraná conheça essa passagem do Maurício nessa votação. Aquela guerra valia tudo. É bom foi uma passagem de humor, como disse o Silvio, falou Enéas, mas ao mesmo tempo ela tinha um objetivo. Cada minuto que nós ganhávamos era importante. E o Silvio falou, frio, Curitiba devia estar a 0 grau, talvez menos, 1 abaixo de 0 ou 2. O local era muito frio. E eu mandei ligar o ventilador na Assembleia, os ventiladores que existiam na plenária, ventiladores imensos. Começou aquele evento e ninguém sabia, até que o presidente viu o ventilador ligar e mandou desligar. Eu fui lá, mandei ligar, mandou desligar, ligava, ele desligava, e assim foi.
E a discussão da Constituinte parou porque o problema ali era o ventilador. Até que o presidente mandou que os funcionários da Assembleia retirassem o ventilador e levassem para o plenário. E retiraram os ventiladores. Daí eu fui para o corredor e disse, olha, o presidente está mandando que levem de volta o ventilador. E o presidente se exasperou comigo, discutimos, e novamente foi ligado o ventilador, até que a medida terminou cortando o fio do ventilador. Ele mandou cortar, o presidente Antônio Franco Ferreira da Costa, mandou cortar o fio do ventilador, e quem carregava o ventilador já faleceu também, o Antônio Carneiro, isso, um bom que era amigo. Funcionário da Assembleia Legislativa, moreno, alto, forte, e ele foi lá e cortou o ventilador. E nós demos pelo menos uma hora a mais no processo de discussão. Esta foi a primeira eleição, o primeiro mandato do Maurício Fruit como deputado estadual em 1970, com uma bancada restrita, quantitativamente inexpressiva diante da quantidade dos outros deputados. Mas aí vem 1974 e o Maurício se reelege deputado estadual. Aí as coisas mudaram. Aí o MDB, o PMDB, passa a ter efetivamente força também de quantidade na Assembleia. Porque aí ficou 25 deputados do MDB e 29 deputados da Arena. Então o MDB começou a crescer e quase pega a maioria na Assembleia Legislativa. Aliás, até tem um fato muito importante também nessa luta, que na realidade o MDB fez a maioria. Houve uma conclusão aí no Tribunal Eleitoral, que já foi contada diversas vezes, então o MDB perdeu a maioria. Tanto é que o voto naquela época era voto vinculado deputado federal e estadual, e o MDB fez 25 deputados estaduais e a Arena 29. E para deputado federal, que era voto vinculado, presta atenção, isso é importante, esse registro, o MDB elegeu 15 deputados federais e a Arena 15 deputados federais. Se a votação era vinculada, não poderia ter essa diferença. Então houve uma confusão, porque o medo da Arena, na época do regime militar, da ditadura, era que o MDB pegasse a maioria na Assembleia, porque o presidente da Assembleia também era vice-governador. Foi o ano da grande arrancada da alavancagem. E muda também o comportamento do deputado. Claro, o MDB passou a ter uma responsabilidade muito maior, porque nós tínhamos força na Assembleia Legislativa, por exemplo, para solicitar comissão parlamentar de inquérito, pedidos de informação. Então, com todas as dificuldades, o MDB passou a atuar com mais força. Agora, é bom registrar, Enéas, que no período de 70, 74, eu corri o Paraná inteiro. Ajudei, contribuí, às vezes, exclusivamente, na organização de mais de 100 diretórios. Que era coisa muito difícil de fazer. Difícil, mas em todo o estado. Eu peguei talvez uma das regiões mais difíceis, que eram as áreas de segurança nacional. Os municípios da faixa de fronteira, Foz do Iguaçu, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Matelândia, Medianeira, enfim, municípios onde as dificuldades eram muito maiores, havia uma pressão violenta. Que não tinha eleição para prefeito. Não tinha, exatamente, não tinha eleição para prefeito. Mas de 74, como vocês falavam, o MDB participou, inclusive, da mesa da Assembleia, com cargo executivo, passou a atuar com muito mais firmeza, o processo de organização foi muito sério, o partido cresceu muito a nível nacional. Dos 21 estados brasileiros, nós elegemos 16 senadores, no Paraná, o Francisco Leite Chaves. Enfim, foi um momento um início de transformação na vida política nacional, mas ao mesmo tempo com muitos problemas, com a força da ditadura. Por exemplo, em 75, aqui em Curitiba, era o meu primeiro ano do segundo mandato, ocorreu a Operação Marumbi, que prenderam lideranças expressivas da oposição, houve casos de tortura, problemas de sequelas até hoje em muitas pessoas que militavam no MDB ou então em partidos que se vinculavam ao MDB, mas que viviam à sombra da ditadura, o Partido Comunista Brasileiro. Houve um momento muito difícil em 75. Foi um recrudescimento da força militar. Mas, de qualquer maneira, nós passamos por esse momento e o partido continuou a crescer, a ocupar espaços e a obter confiabilidade e credibilidade perante a opinião pública de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Maurício Fruit, nós vamos continuar conversando sobre sua passagem na Assembleia Legislativa, depois a sua atuação no Congresso Nacional como deputado federal. Mas vamos fazer um parênteses agora para trazer um dos nossos convidados que gravaram perguntas que vão ser dirigidas a você. O Maurício é um homem politicamente exitoso, vereador, deputado estadual, deputado federal, presença firme e de peso nas direções e no comando partidário aqui e mesmo em Brasília.
Mas, como todo homem público, teve os seus percalços eleitorais, uma eleição sem muito sucesso aqui, outra ali e tal. Mas nós vamos trazer seu antigo companheiro para encaminhar a pergunta. É líder do governo na Assembleia Legislativa, foi vereador ao tempo em que Maurício era prefeito em Curitiba. De oposição, Maurício, ainda? Sim, líder da oposição, Maurício, o deputado, hoje deputado Algaci Túlio. Inicialmente quero cumprimentar os amigos Silvio Sebastiano e Inés Farias pelo belíssimo programa que fazem e dizer da minha satisfação em poder fazer uma indagação ao companheiro Maurício Frutti, ele que sabe da nossa convivência. Eu tenho sempre reconhecido de que se eu hoje estou na condição que eu estou, devo muito a você, Maurício Frutti, que foi meu professor em rádio no tempo ainda da emissora paranaense. Depois a gente caminhou por lados contrários na política, mas sempre tivemos um grande respeito tanto um para o outro. E eu nunca deixei, Maurício, de expressar o meu agradecimento a você e de reconhecer em você uma figura realmente extraordinária, um coração que não tem tamanho, né? Aquele deputado federal, aquele deputado estadual, o ex-prefeito de Curitiba. Eu queria perguntar para você, Maurício, será que eu e você acho que temos algumas coisas em comuns? Primeiro, porque você me deu a oportunidade de eu poder fazer uma carreira no rádio. Segundo, porque nós sempre trombamos em alguns momentos, em algumas eleições. Eu acho que você foi um dos grandes injustiçados da nossa política. Você não poderia estar fora nunca de uma tribuna. Eu acho que você teria um espaço extraordinário ainda hoje lá no Congresso Federal. Será que eu e você, às vezes, temos que carregar um peso muito forte, um fardo muito pesado aí no sentido de que somos sempre os solicitados para cobrir alguma coisa, algum buraco na política. E você saiu candidato a senador no momento que eu acho que não era o mais adequado, você acabou não tendo a sorte, saiu candidato a vice-governador no momento também que não era propício. Parece que nós fomos os escolhidos para alguns momentos difíceis para atender o chamamento de partidos políticos. Eu acho que você é um dos políticos injustiçados. Eu não faço aqui uma pergunta, apenas essa indagação. Você concorda que você é um político injustiçado, que você deveria estar ainda hoje na crista da onda, fazendo o seu trabalho como deputado federal, como senador? Eu tenho essa impressão de que você deveria ter continuado na política. Ela perde o Paraná, uma figura extraordinária como você é, e eu falo isso de coração, você sabe disso, pela admiração, pelo carinho que eu tenho por você, Maurício Frutti. Eu agradeço a gentileza dos adjetivos do Algaci Túlio. Nós sempre tivemos uma convivência de alto nível e militei com o Algaci algum tempo na rádio, emissora de rádio, na Rádio Emissora Paranaense, fui colega também do meu caro Enéas Faria. Mas, de qualquer maneira, com relação à pergunta do Algaci, se eventualmente me julgo injustiçado, eu analiso a política de uma maneira bem diferente. Primeiro, que eu sou um homem de partido. Eu cumpro as decisões partidárias, mesmo que, eventualmente, essas decisões possam prejudicar a minha carreira política, a ocupação desse ou daquele cargo. Confesso que sinto falta de uma tribuna na Câmara Federal. Sinto falta. Principalmente quando eu vejo injustiças que estão acontecendo, que ocorreram, e que me falta aquela tribuna para denunciar, para demonstrar a minha indignação, a indignação de uma grande maioria hoje da população brasileira. Agora, sociologicamente, a política é isso. Há necessidade de se abrir mão, se abrir espaços e se tentar, às vezes, atingir alguns objetivos que são os do partido, muito difíceis de serem alcançados. Isso eu fiz durante muito tempo. Agora, Algaci, eu acho que você, infelizmente, está sendo injustiçado pelo seu partido, por um grupo de pessoas que se julgam super intelectuais, que acham que estão acima da inteligência comum da população curitibana, pessoas que se assenhoraram do poder em Curitiba como se fossem responsáveis por tudo de belo e de bonito que tem a nossa cidade e cujo maior patrimônio é a sua população. Essas pessoas não aceitam você, Algaci. Eles entendem que você
de uma origem popular, uma pessoa que lutou muito na sua vida, que sempre trabalhou para alcançar os seus espaços por conta própria e que não se integra com esse grupo, entre aspas, elite de política de Curitiba, que prefere conviver em outros ambientes. Sala exclusiva essa noite com a presença do ex-prefeito Maurício Fruit. Vamos fazer uma pausa, um breve intervalo e voltamos já em seguida. Voltamos com sala exclusiva e a presença do ex-prefeito de Curitiba, Maurício Fruit. Mas me permita, Maurício, eu quero fazer um registro. O último bloco desse programa hoje, após a conversa e o depoimento do Maurício Fruit, nós convidamos e teremos aqui algumas figuras políticas da nossa cidade, do nosso estado, em razão das convenções havidas ontem. Ontem, 3 partidos, ou 3 coligações, fizeram convenções e lançaram seus candidatos. Nós faremos com eles esse registro. Não é assim, ele? E também está conosco o Edson Bullman, já está aqui no estúdio, candidato pelo PST. Maurício Fruit, deputado federal, 1979. 78. Congresso Nacional. Um panorama completamente diferente. Como foi ser congressista? Uma luta muito interessante a nível institucional. A preocupação do MDB era a derrubada da ditadura. A preocupação do PMDB era consolidar lideranças fortes que contribuíram e continuam contribuindo ainda hoje para este processo. Foi talvez um dos instantes mais interessantes da vida nacional. Diariamente surgiam problemas de toda a ordem, era um confronto direto com o comando da ditadura militar. Então essa luta institucional foi fantástica, foi muito interessante. Nós percorremos o Brasil inteiro, eu tive a oportunidade de conhecer as principais lideranças nacionais, de estreitar um relacionamento de irmão com o Dr. Ulisses Guimarães, que, a meu ver, foi o político brasileiro mais injustiçado nesses últimos 40 anos. Uma pessoa idealista e uma figura humana extraordinária. E a nível de encaminhamento de leis, as dificuldades eram as mesmas. O MDB é uma minoria, enfrentávamos todo tipo de dificuldade, convivi com figuras muito expressivas da política brasileira e da política estadual. Está aqui o grande guerreiro, meu amigo, meu irmão, Hélio Duque. Enfim, um momento muito difícil, em que, às vezes, nós praticávamos algumas loucuras no bom sentido, mas para mostrar que não temíamos o poder da ditadura e enfrentávamos todas essas dificuldades. Ainda assim, Maurício, há uma participação importante sua como representante do Paraná. Uma delas, que me vem à memória, que anotei. À época se fazia um trabalho muito grande no sentido de que o Paraná se apropriasse legitimamente, através de lei, de royalties sobre atividades da União aqui no Estado. E você foi o autor desse projeto de lei. Fale sobre isso. Em 1979, o meu primeiro projeto como deputado federal foi a regulamentação, aliás, a proposta para que o Paraná tivesse participação nos royalties gerados
hidrelétrica de Itaipu e todas as demais hidrelétricas que existiam no Paraná já em funcionamento. Esse projeto eu reapresentei 6 vezes e na Constituinte conseguimos colocar no texto constitucional um dispositivo que permitia a regulamentação desta lei que se tornou realidade através, isso já em 1991, que foi a Lei 8.001, que regulamentou o assunto e que propicia ao Paraná hoje uma arrecadação anual em torno de 100 milhões de reais. Foi uma luta muito árdua, muito difícil e que teve momentos assim de extremas dificuldades. Por exemplo, a aprovação da lei, ela ocorreu numa sessão do Congresso, com a presença de apenas 3 parlamentares, através de um acordo de liderança formulado num período que se desenvolveu das 8 da manhã até as 19 horas. E uma pessoa que nunca foi lembrada, mas que o Paraná deve muito, foi o ex-senador Nelson Carneiro, que era presidente do Congresso, e que convocou a sessão do Congresso por xerox em 1 minuto. Se isso não fosse aprovado naquele dia, a legislação não entraria em vigor. Por quê? O presidente Sarney saía da presidência da República, tinha um acerto com o presidente que ele sancionaria aquela lei e enviaria para a imprensa oficial no mesmo dia o que aconteceu. A lei foi sancionada e publicada no Diário Oficial no dia 13 de março de 91, 2 dias antes do Collor assumir a presidência da República. Isso nós devemos a uma série de pessoas, entre as quais presto aqui uma homenagem ao senador Nelson Carneiro, que em 1 minuto convocou a sessão do Congresso, fato inusitado na história política do Parlamento brasileiro. Mas, Maurício, é bom registrar que você também foi gratificante, porque você vê essa luta de vereador, deputado estadual, deputado federal, a lei dos royalties, que você mesmo falou agora, mas em 82, você foi o deputado mais votado do Paraná, do PMDB, quase 150 mil votos, quer dizer, então isso veio vindo do seu trabalho como político. E depois, então, logo em seguida, em 83, com o governador José Richa, no governo do estado do Paraná, você foi escolhido prefeito de Curitiba. Esse é o assunto importante dessa noite, é a prefeitura de Curitiba. Queríamos que você tocasse um pouquinho, como é que foi essa sua indicação para você ser o prefeito de Curitiba? Eu, como disse Silvio, fui deputado mais votado do Paraná, em Curitiba, 86 mil votos, um total de 154 mil. Os vereadores de Curitiba, 22 vereadores do MDB, 21 indicaram o meu nome. A bancada estadual, em sua totalidade, indicou meu nome, aliás, com uma exceção. E a bancada federal, em sua totalidade, indicou meu nome ao governador eleito José Richa. Os prefeitos da região metropolitana do MDB também fizeram a mesma indicação. E o Richa, sensível a estas manifestações, me nomeou prefeito de Curitiba. Assumi a prefeitura no dia 2 de abril, permaneci como prefeito 2 anos e 8 meses, num momento de extrema dificuldade. Primeiro, porque os indicadores econômicos mostram que a crise de 83 foi a maior que o Brasil teve nos últimos 20 anos. O governo militar, a ditadura, os seus estertores, gastou o que tinha, que podia gastar e o que não podia, para tentar alavancar a eleição de 82. Não conseguiu. O Brasil iniciou 83 com orçamento zerado, com dívidas terríveis, e o quadro da prefeitura era pavoroso. A prefeitura de Curitiba tinha uma dívida a curto prazo de 121 milhões de dólares. Nós recebemos a primeira herança. Teria que ser pago nesse ano, de 83, 60% da dívida da Prefeitura Municipal de Curitiba, contraída pelo atual governador Jaime Lerner. Ele realizou obras, mas não quis saber quem é que vai pagar, como é que vai pagar, se era possível ser pago. Nós tivemos que trabalhar muito para negociar essa dívida com o governo ditatorial do presidente Figueiredo. Aliás, o Curitiba deve muito ao presidente Figueiredo, porque ele autorizou excepcionalmente ao então ministro Delfim Neto que negociasse excepcionalmente a dívida de Curitiba, porque era impossível se efetuar o pagamento dessa dívida, acrescido de mais um outro aspecto. Por exemplo, primeiro mês na prefeitura, mês de abril, eu fui obrigado a fazer empréstimo bancário para pagar em dia a folha de pagamento, porque isso é sagrado. São pessoas que dedicam a sua vida e que dependem daquele tipo de dinheiro. Então, quando você assumiu a prefeitura, a situação financeira era caótica. A propaganda é que Curitiba estava numa posição maravilhosa, mas a prefeitura, a situação financeira caótica.
121 milhões de dólares de dívida, né? Com um orçamento, na época, de 65 milhões, eu vou falar em dólar, porque era a moeda que se... Na época, 65 milhões de dólares. O orçamento do ano inteiro para pagar funcionário, custeio, para obras, que não era impossível, porque a folha de pagamento absorvia junto com o custeio a totalidade desses recursos. Então, uma dificuldade muito séria que nós tivemos que usar de todo o conhecimento que tínhamos a nível nacional e internacional para buscar recursos, o que acabou acontecendo 8 meses depois, quando conseguimos o maior projeto, na época era o projeto do Banco Nacional de Habitação, projeto Cura, destinado à recuperação de áreas periféricas, e que foi o maior do Brasil. E com isso nós pudemos realizar um programa de creches, iniciamos o programa de saúde em Curitiba. Mas esse programa todo veio depois, né? Um ano depois. Porque você foi nomeado de repente e não sabia, não deu tempo de programar nada. Nada, sem projetos. Um projeto, por exemplo, o Lerner agora assinou um projeto com o Banco Mundial, que vai destinar ao Paraná 200 milhões de dólares para a educação. Agora, um projeto desta ordem é um projeto que vem sendo trabalhado já há 4 anos. Quem começou o projeto foi o Requião, no governo do Requião. É um projeto detalhado, os técnicos do Banco Mundial, do Banco Interamericano, estiveram aqui várias vezes. Então não é do dia para a noite que se consegue. Esse dinheiro, inclusive, está aqui desde janeiro do ano passado. Esse dinheiro. Não, na área educacional. Na área da educação. Projeto da área educacional, exatamente. Mas é um projeto que leva 4 anos. 4 anos levou, 4 anos. Exato, não é fácil, não é do dia para a noite. Esse projeto eu conheço bem. Vamos voltar para Curitiba. Aí você conquista recursos para implantar o projeto Cura. Que foi o maior do você Brasil. Fez? Nós iniciamos o programa de saúde. A preocupação nossa na prefeitura foi com a área social. Nós vivíamos um desemprego. Vocês lembram, em 83 o Paraná sofreu problemas de enchentes. Da noite para o dia, melhor dizendo, em 30 dias, Curitiba, que tinha 26 mil pessoas desabrigadas, que eram atendidas pela prefeitura, recebeu em 30 dias mais 50 mil pessoas, que vieram dos municípios vizinhos, dos municípios do Paraná, muitos de Santa Catarina, sem condições de perspectiva de encontrar outro tipo de caminho, vieram para Curitiba. Então nós tivemos legiões de desempregados, tivemos que adotar uma série de políticas alternativas, conseguimos recursos a fundo perdido no governo federal, recursos internacionais, criamos frente de trabalho semanais, gerando 3 mil empregos por semana, para que a pessoa tivesse o mínimo suficiente para comer, sem perder a dignidade de ter que socorrer, pedir esmola. Enfim, criamos uma série de frentes de trabalho, pedras irregulares, construção de escolas, construção de pontes, pequenas pontes em Curitiba. Na área da educação. Funcionando até hoje. Na área da educação. A educação foi uma das lutas maiores da nossa administração. Primeiro que introduzimos o projeto da escola aberta, da participação popular dos pais de alunos, dos professores, na discussão dos currículos. Então, houve uma abertura ampla, uma abertura democrática, em que esse projeto de escola aberta é referência nacional. Os maiores educadores do Brasil defendem com a melhor experiência realizada até hoje no Brasil o projeto educacional de escola aberta, que muita gente participou, nem sabia o que era. Mas o objetivo era a democracia, era a participação popular. Nós aprovamos, Enéas, uma luta do magistério de Curitiba, que se desenvolvia há 15 anos, o Estatuto do Magistério. Uma conquista fantástica, foi a primeira capital brasileira e o primeiro município do Paraná a adotar, a instituir o Estatuto do Magistério, que estabelecia uma série de normas, inclusive, por exemplo, para a promoção, incentivando o mestre a cursar no nível superior. Por exemplo, o professor que conseguisse, com toda dificuldade, ao cursar um nível superior, ele tinha uma série de promoções, enfim, um estatuto sério, um estatuto honesto, e houve, assim, uma atenção muito grande no setor educacional. Nessa época, inclusive, Enéas, surgiu um projeto muito simples, chamado Irmão Menor. Nós passamos a fornecer, a prefeitura fornecia merenda escolar, nós reforçamos essa merenda. Nós passamos a oferecer a cada criança da escola municipal uma refeição completa, que lhe oferecia calorias, proteínas, etc., para enfrentar o dia inteiro, principalmente nas escolas mais afastadas do centro. E um dia, na escola do Barigui 1, ali junto à Vila Nossa Senhora da Luz, na hora do recreio, eu visitava as escolas, pelo menos 2 escolas eu visitava todos os dias, eu corri todas as escolas, conversava com os professores, com os pais, com os diretores,
E nessa escola, na hora do recreio, uma criança recebe aquela merenda e vai no alambrado que separava a escola da via pública, passa pelo alambrado um sanduíche e um copinho com chocolate quente para o irmãozinho de 3 anos de idade, que esfomeado comeu aquela refeição. E a partir daquele dia nós criamos um projeto, Irmão Menor, em que o aluno matricular na escola podia levar para a refeição os seus irmãos menores que enfrentavam dificuldades de toda ordem e que o problema fundamental era comida. Então, ações desse tipo, nós poderíamos citar assim centenas. O passe do desempregado, o passe do idoso, que foi o primeiro do Brasil. Passe de ônibus. Passe de ônibus para o idoso, para o aposentado. Ações setorizadas. E o funcionário público municipal? Funcionário público, nós fizemos... Mero tratamento a eles. Tratamento de diálogo direto, com portas abertas, de discussões permanentes. O que fosse possível atender e fosse justo, nós atendíamos. Mas o principal não foi isso, senhor. O principal foi a reforma administrativa. A reforma administrativa da prefeitura estava engavetada há 15 anos. É muito difícil fazer uma reforma administrativa, né? Se você, telespectador, é funcionário de uma empresa ou é funcionário público, tem uma mesa, e no dia seguinte você vai trabalhar, aquela mesa está fora do lugar, a cadeira não está ali, não, a tua sala não é mais essa. Não é mais essa. A pessoa não gosta. Ela tem que discutir por que a mesa vai sair dali, por que ela vai mudar de sala. Ela não gosta de receber aquela ordem autoritária. Não, agora você não vai ficar mais aí. Mudar a legislação do funcionalismo é dificílimo, porque tem mais de 250, 300 exemplos de desigualdades que têm que ser tratadas de forma desigual. Muito difícil. Nós conseguimos, em 2 anos e meio, aprovar esse estatuto, a reforma administrativa da prefeitura, que agilizou, que dinamizou, que descentralizou e que possibilitou hoje que a administração tenha administrações regionais e que os secretários possam desenvolver suas atividades. Maurício Fruit, nós vamos logo em seguida trazer mais um dos convidados que gravaram perguntas dirigidas a você. Eu só queria fazer um novo registro. Ao final desse programa, no último bloco de sala exclusiva de hoje, faremos o registro dos candidatos a prefeito de Curitiba. E você está aqui à frente deles comentando tantas coisas, isso até é bom, não é? Porque já passou... o candidato do meu partido, o Max Rosman. Porque já passou por tudo isso. Então nós já temos aqui o Max Rosman, candidato do PMDB, convenção ontem, o Edson Muhlmann, candidato do PST de uma coligação, também convenção ontem, e temos o presidente do PSDB, o ex-deputado Hélio Duque. Mas nós vamos chamar um convidado, o ex-vereador José Maria Correia. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o Silvio Sebastiani, um dos fundadores do antigo MDB do Paraná, o MDB Velho de Guerra, e o nosso ex-senador Enéas Faria, pelo brilhantismo com quem vem apresentando o seu programa Sala Exclusiva. Queria aproveitar a oportunidade para perguntar ao Maurício Fruit, de quem eu fui candidato a vice-prefeito em sua legenda, como ele vê a introdução da democracia participativa, uma vez que o Maurício foi o primeiro prefeito da oposição após quase 20 anos de prefeitos nomeados pela Arena, o partido que dava sustentação à ditadura militar, e o que representou esta democracia participativa na gestão da prefeitura, que na minha opinião foi a maior obra de seu governo, ou seja, uma obra imaterial. E queria aproveitar também para dizer da minha satisfação pela candidatura do Gustavo Fruit, que será seguramente o sucessor do Maurício Fruit na política do nosso município. Obrigado, Zé Maria, pelas suas considerações. Zé Maria foi um atuante vereador no período em que exercia a Prefeitura de Curitiba, contribuiu muito para que a proposta da democracia participativa pudesse ser desenvolvida em nossa cidade. Agradeço também a lembrança da citação do nome do meu filho, Gustavo, que é candidato a vereador nessa eleição e que com certeza irá desenvolver um trabalho sempre voltado em busca da cidadania. A democracia participativa exatamente foi isso. A recuperação da cidadania do morador de Curitiba. Durante 20 anos de ditadura, as decisões eram adotadas de cima para baixo, as consultas à população eram feitas por mera brincadeira, eu diria, sem seriedade nenhuma, reuniões que o prefeito falava, a população ouvia e não podia perguntar, não podia oferecer sugestões. O que fizemos?
tentamos estabelecer vínculos de ligação dos setores organizados da sociedade, procurar organizar comunidades que não estavam organizadas, oferecer condições de participação nas decisões do governo, a começar pelo Poder Legislativo. Nos reunimos toda semana com as duas bancadas do MDB e da Arena na Prefeitura Municipal, com as entidades de classe, a Associação Comercial do Paraná, a Federação das Indústrias, associações de moradores, e criar também canais para que o cidadão comum tivesse acesso à Prefeitura. Isso foi feito de duas formas. Primeira, audiências públicas. As pessoas diziam que era demagogia, mas não era nada disso. Eu reunia toda sexta-feira os secretários da administração, ouvia a comunidade, recebia reclamações, críticas, denúncias sérias que representaram muita economia para o município de Curitiba, e também criamos um canal de abertura, o telefone 156, que a pessoa encaminhava o seu pedido, era registrado no computador e que foi adotado a nível nacional pelo presidente da República na época, o presidente Sarney, um pouco mais à frente, no projeto Cidadão, que acabou não funcionando porque isso dá serviço para o executivo. O prefeito, às vezes, tem muitos prefeitos que se julgam, olha, eu sei tudo, não preciso consultar a comunidade. E a diferença é que acabam praticando atos que não vão ao encontro dos interesses das comunidades. Por exemplo, na hora que você entra com um orçamento participativo, em que a comunidade decide quais são as suas prioridades, com certeza não vai se gastar 500, 600, 700 mil em farol do saber, quando uma biblioteca, numa sala de aula, ia custar 5 mil. Quando a população decide o que deseja, ela vai pensar um pouco se quer um grande teatro, se quer que se traga aqui um grande artista internacional, ou se quer a creche do lado da casa, ou se quer que se coloque um antipó numa rua em que a poeira, infelizmente, nós temos muito disso nos bairros de Curitiba. O orçamento participativo, a participação da comunidade, evitam besteiras incríveis que são praticadas pelos administradores que se julgam iluminados. A população vai pensar, vale a pena gastar 23, 24, 25 milhões de reais em propaganda, em veículos de divulgação fora de Curitiba, para endeusar este ou aquele, como o Capitão Marvel, como o Super-Homem, como He-Man, como o Salvador da Pátria? Não existe isso. O cidadão que é investido numa condição de prefeito, de governador, seja lá o que for, ele guia a sua ação ouvindo a comunidade, os setores organizados da comunidade. E isso nós fizemos, abrimos, possibilitamos que todos tivessem acesso ao Poder Executivo, às decisões do Poder Executivo. Mas, Maurício, você foi muito criticado em virtude do processamento dos ambulantes de Curitiba. Que você instalou os ambulantes na Praça Rui Barbosa e que você que criou um problema muito sério com os ambulantes em Curitiba. Essa crítica é muito feita a você. Mas é injusta, Silvio. Veja bem, quem criou o problema foi o senhor Jaime Lerner, que era prefeito de Curitiba. Eu assumi a prefeitura no dia 2 de abril. Em dezembro de 82, ele era prefeito, Curitiba foi inundada por vendedores ambulantes que ocuparam a Rua 15, a Rua das Flores, a Marechal Floriano, as praças, as calçadas da Marechal Deodoro, da Marechal Floriano. Nós lançamos um projeto, calçada é para o pedestre, e começamos um trabalho. O que acontecia na época? O ambulante se instalava na calçada, vinha o fiscal da prefeitura, tentava retirá-lo dali, muitos fiscais eram agredidos, fiscais esfaqueados, um fiscal recebeu inclusive um tiro, vinha a polícia militar, agredia os ambulantes, prendia os ambulantes, e era uma cena que se repetia todos os dias. Eu assumi a prefeitura, conversei com os ambulantes, eles criaram uma associação, iniciamos um processo de discussão que durou 8 meses, inclusive com a participação de um grande amigo nosso, o Bayar Osna, que na época era presidente da URBS, um processo de paciência, de costura, de teia de aranha. E tiramos os ambulantes das calçadas da Rua das Flores, da Rua 15, da Marechal Deodoro, da Marechal Floriano, é que as pessoas se esquecem, né? Eles não se lembram, mas havia dificuldade do pedestre caminhar. Tinha que desviar do vendedor de banana, do vendedor de caqui, do vendedor enfim, de tudo. Moral da história, estabelecemos pontos em vagas que eram destinadas a estacionamento para veículos, 3 em cada quadra, da região central da cidade, estão lá até hoje as barraquinhas. As barracas passaram a ser fiscalizadas pela saúde pública, pela Secretaria da Fazenda, passaram a pagar impostos, e na Praça Rui Barbosa, onde desordenadamente estava sendo ocupada por ambulantes, nós colocamos 300 pontos
separados, higienicamente separados, com fiscalização da prefeitura, com atenção dos órgãos públicos. Se ofereceu uma condição de respeitabilidade ao ambulante, terminou com o caos e com a anarquia, terminou com as agressões diárias que ocorriam contra essas pessoas, e tem gente que critica. Quem critica são exatamente aqueles que foram os responsáveis pela confusão, pelo caos com que eu recebi a prefeitura de Curitiba em 83. Maurício Fruit, ex-prefeito de Curitiba, nesse programa de hoje tem a oportunidade, inclusive, de estar dizendo da sua experiência àqueles que pretendem vir a ser prefeito da nossa cidade, da nossa capital. Já dissemos a vocês que ao final desse programa, no último bloco, nós teremos uma participação conversando sobre convenções e projeção de eleição com os candidatos que foram ontem homologados nas suas convenções. O Max Rosman, o Edson Muhlmann e, representando o PSDB, o presidente do partido, o deputado Hélio Duque. Maurício, todo mundo fala disso. Todos que foram prefeitos de Curitiba e até alguns no governo do estado levantam essa bandeira. A sua época de prefeito, o que se propôs ou o que se fez com relação ao chamado sistema policêntrico? E você explique o que é isso aí. O plano diretor de Curitiba tem a sua origem em 1941, já foi contado aqui em outros programas, não há necessidade de eu recapitular. Em 1965, o prefeito Ivo Arzua, aliás, eu faço um parêntese, extraordinário, competente, uma pessoa de visão de futuro, e que, ao contrário dos atuais dirigentes, nunca se preocupou com propaganda. Nunca gastou dinheiro, jogou dinheiro fora em propaganda. A preocupação do Ivo Arzua foi com a comunidade e com o futuro de Curitiba. E o plano diretor de Curitiba, de 65, já fala em centros ou locais policêntricos da nossa cidade. Na realidade, o objetivo é evitar o congestionamento nas áreas centrais, facilitar o gerenciamento do transporte urbano, fazendo com que os moradores de determinados bairros da cidade, e daí nós trabalhamos nesse sentido, seriam criados 5 policentros, que seria um no Boqueirão, outro no Portão, outro no Bacaxiri, outro em Santa Felicidade e outro na Vila Auer, em que a prefeitura, com pequenas modificações no plano diretor, na lei de zoneamento, possibilitasse, por exemplo, na Vila Auer, alvarás para funcionamento de pequenas indústrias não poluentes, do Bacaxiri, pequenas indústrias no setor de malharia, também na Vila Auer, na região do Portão, a mesma coisa, enfim, fazendo com que cada bairro da cidade tivesse um mínimo de condições de vida própria, oferecendo empregos para que não houvesse necessidade de deslocamento dos seus moradores para o centro da cidade, e às vezes por questões de menos importância. A nível de prefeitura, nós descentralizamos a administração, criando em cada terminal de transporte urbano da cidade um centro de informática, em que 56 ações administrativas, burocráticas da prefeitura poderiam, como puderem, como foram, serem praticadas sem necessidade do morador interessado se deslocar até a sede da municipalidade. Por exemplo, alvarás que não tivessem implicações, que não ferissem determinados dispositivos legais que norteiam a sua concessão, enfim, ações simples e que custavam para a prefeitura R$1.000 por mês em cada ponto desse. O que faz o prefeito hoje? Só para citar um exemplo. Não, vamos fazer propaganda, criar a Rua da Cidadania, gastar dinheiro em cima, por uma coisa que já existia e que não custava nada para os cofres municipais, perto do que se gasta hoje em propaganda e com a execução desta obra. Para citar um exemplo. Enfim, o trabalho para o estabelecimento em Curitiba de regiões policêntricas, ele foi iniciado na minha gestão e, lamentavelmente, sofreu um processo de paralisação na sequência. Nós vamos, se ainda houver alguma coisa que o Maurício entenda que de dever, seja bom registrar, nós voltaremos à prefeitura. Mas vamos trazer mais um dos convidados que gravou pergunta ao ex-prefeito Maurício Fruit, o jornalista Hugo Santana. Maurício, a candidatura do Gustavo a vereador significa que você está passando o bastão ou você tem novos projetos para o futuro? A candidatura do Gustavo, para mim, é um motivo de muita satisfação. O Gustavo, meu filho, ele sempre me acompanhou durante toda a minha vida pública. É uma pessoa idealista, que sabe o que quer,
que tem uma visão social extraordinária, que tem uma preocupação em que a cidade cresça de forma coletiva, em que não existam as grandes diferenças, em que todos tenham condições de vida feliz, de vida com emprego, com moradia. Enfim, a preocupação do Gustavo sempre foi essa. A luta do Gustavo sempre foi uma luta em favor da comunidade como um todo. O Gustavo é altamente preparado para o desenvolvimento de sua ação como vereador. Eu tenho certeza que será um grande representante popular. Não significa que eu vá paralisar minhas atividades políticas. Eu iria perguntar, você está se aposentando da vida pública, da política? Eu vou me aposentar na política quando não puder respirar mais, porque eu não posso, de maneira alguma, deixar de exercer na minha plenitude as condições de cidadão. E eu sempre vou ser a mesma pessoa indignada com as injustiças, eu sempre vou ser a pessoa preocupada em se oferecer condições mínimas de vida para as nossas comunidades. Então, politicamente eu nunca vou parar, vai ser uma luta permanente. Agora, o fato de eu não ter função pública, isso é muito relativo. Está aqui o Hélio Duque, foi meu companheiro, brilhante deputado, já citei aqui, e que não tem atividade, não tem mandato eletivo, mas continua desempenhando com o mesmo brilhantismo, com a mesma eficiência, as suas atividades de cidadão. E eu também faço o mesmo. Sou presidente da Fundação Pedro Osório, tenho discutido teses que interessam à macroeconomia do Paraná, ao sul do Brasil, ao nosso país. Estamos com um projeto fantástico que vai ser encaminhado agora a todos os deputados federais e estaduais do MDB, mostrando dicotomias terríveis que estão ocorrendo na administração pública federal. Fernando Henrique Cardoso precisa melhorar o rumo dele. Enfim, a atividade política eu vou continuar sempre brigando. Maurício Freitas, o nosso tempo está se esgotando. Por gentileza, as suas considerações finais. Eu gostaria de traduzir mais uma vez os meus agradecimentos a você, ao Silvio Sebastiani, saudar os amigos que estão aqui, o Hélio Duque, o candidato a prefeito Edson Milman, o candidato do meu partido, Max Rosman, e que vão participar no último bloco do programa. Agradeço a gentileza dos telespectadores em me ouvirem e muito obrigado a vocês todos da TV Exclusiva. Muito obrigado, Maurício Freitas, ex-vereador de Curitiba, deputado estadual, deputado federal, ex-prefeito da nossa capital, da cidade de Curitiba. Obrigado pela sua participação, que ilustrou a nossa série de programas sobre depoimentos da cidade. Nós voltaremos em seguida com os candidatos ontem aprovados em convenções como postulantes à Prefeitura Municipal de Curitiba. Voltamos com Sala Exclusiva. Essa noite, nos primeiros momentos, nós tivemos a participação e o depoimento do ex-prefeito Maurício Freitas. Nesse último bloco, convidamos e temos aqui a presença daqueles que ontem, sábado, foram indicados candidatos à Prefeitura de Curitiba pelos seus partidos. Max Rosman, pelo PMDB, o Edson Milman é do PST, mas já com uma ampla coligação de partidos, partido presidido pelo Joacir Vicari, a coligação também, e temos a ausência do candidato do PSDB, o Carlos Simões, mas temos a presença do presidente do partido, o ex-deputado Hélio Duque. Senhor Barros, comece com o Hélio explicando por que o Carlos não pode vir. É uma explicação que nós temos que dar, senhor, para o nosso espectador, sobre a do candidato Carlos Simões. Que a intenção da Sala Exclusiva Especial de hoje era trazer todos os três candidatos que ontem disputaram a convenção, e já temos aí na praça, na rua, 3 candidatos eleitos em convenção a disputar a eleição de Curitiba para prefeito de Curitiba. Mas vamos falar primeiro com o presidente do PSDB, que ontem realizou a convenção também, para ele contar, explicar a vocês, principalmente, você, nosso ouvinte, sobre o problema do não comparecimento do Carlos Simões, que é o candidato ontem escolhido em convenção. E vamos falar um pouquinho sobre a convenção do PSDB realizada na tarde de ontem. Boa noite, companheiro, amigo de vários tempos, o Hélio Duque, ex-deputado federal e hoje presidente do PSDB.
satisfação, Silvio. Eu realmente, ontem, quando saía lá da nossa convenção, foi o último contato que tive com o nosso candidato, Carlos Simões, que após essa interferência indébita do Palácio Iguaçu, porque eu nunca vi na minha vida a direção estadual, a direção nacional de um partido, e isso Arthur Virgílio Neto, que é secretário-geral do PSDB Nacional, veio dizer ontem aqui em Curitiba, mas que lamentavelmente a imprensa do Paraná, que nos últimos 2 meses sempre disse que nós teríamos candidato próprio, sempre é a terceira vez, que mais uma vez, quando estava trazendo Álvaro também para o partido, dizia que eu não tinha voto suficiente. E daqui para frente, que vamos fazer uma asepsia, uma limpeza, uma higienização dentro do partido, eu quero dizer que essa convenção foi algo que na vida, e sabe disso Enéas, que nós nos conhecemos há 30 e tantos anos atrás, ele presidente da UJES aqui, eu presidente da ABS na Bahia, num congresso em Campina Grande, nunca vi, Enéas Faria, a violência pelo peso do dinheiro, pelo peso da máquina pública que o senhor Jaime Lerner e o seu candidato, Cássio Taniguchi, tentou praticar, fazendo um verdadeiro ato de estupro em relação ao PSDB. Mas este é um partido de homens, de mulheres e de jovens dignos. E deram a resposta no tom que foi. O Carlos não está aqui porque também envolvido em todo este processo. Parece-me que hoje pela manhã ele teria 2 reuniões no bairro do Boqueirão e também na Vila Auer. O deputado e presidente do PSDB, Hélio Duque, e a soma de votos, a diferença de votos, o total da votação de ontem, realizada ontem, nessa convenção do PSDB. Como é que foi? Foi muito favorável à presidência do partido, à decisão do partido, ou foi muito desfavorável? Olha, dizem que o Palácio Iguaçu, e como eles são ruins de administração, são ruins também de contabilidade, muito menos de política, não é? Diz que eles tinham um levantamento lá, acho que na sua Casa Civil, de 33 votos favorável à coligação, não é? E nós obtivemos 28 votos, um voto que votava conosco, mas eu havia encerrado a lista de votação, não permiti, porque o convencional chegou atrasado, nos demos aí deste luxo. E fizemos 28 votos de 44 votantes, com 2 ausências, contra 15. Eu, antes, no dia anterior, tinha dado uma entrevista ao jornal A Folha de Londrina, que eu dizia, quando recebi essa informação dos 33 votos, eu digo, amanhã vai se ferir aqui uma luta mais ou menos com o ataque do Palmeiras ainda com Miller, contra a defesa do Noroeste de Bauru. Foi uma boa goleada, foi 2-1. Se eu me permite, o Enéas Faria agora... Claro, vamos voltar com ele e saber dessa questão doméstica, dessa luta que se travou lá no PSDB. Mas ontem também houve uma outra convenção e também, não sei se é bem esse o termo, mas complicada, porque houve disputa ferrenha na convenção, e onde o resultado final mostrou uma diferença relativamente pequena. Como foi Max Rosman, do PMDB, a sua convenção ontem? Na realidade, como todos vocês sabem, e a população de Curitiba também, o PMDB é um partido muito vigoroso, um partido que tem uma militância muito entusiasmada, e isso ficou muito nítido nesse processo. Agora, a disputa foi muito árdua, mas foi democrática. Nós tivemos 3 candidatos, o Eduardo Requião, o Elias Abrão e o meu nome, onde nós participamos durante praticamente 2 meses de forma muito acirrada, e nas últimas horas o candidato Eduardo Requião apoiou Elias Abrão, formando um bloco só. E nós, por essa razão, tivemos uma votação de 47 votos a 40, uma diferença de 7 votos, mas muito significativa pelo entusiasmo, pela vontade da militância, e nós transformarmos a nossa cidade em uma cidade a favor daqueles que precisam da prefeitura, e não esse grupo arbitrário que se encontra há 8 anos aí na prefeitura, praticamente atendendo o sentido mais decorativo da cidade. Então está precisando realmente uma administração social. Max Rosman, com que olhos você vê o seu partido após a convenção, depois dessa disputa acirrada, com diferença pequena, o que acontecerá daqui para frente? Haverá uma união, haverá dissensões, como ficará? Olha, num primeiro momento, nós recebemos já muitas adesões de militantes das outras chapas. Nós temos, na verdade, um programa de governo. Nós pretendemos introduzir o orçamento participativo, que já foi aqui no passado recente desenvolvido algo muito parecido pelo Maurício Fruit, que é uma participação popular nas decisões dos investimentos públicos.
Isso não somente representa uma oportunidade maior de participação da população, mas também representa economia. Em Porto Alegre, nós recentemente ainda estivemos com o prefeito e contactando pessoalmente lá na cidade. Pela participação popular no orçamento, acaba resultando também numa maior fiscalização. E essa fiscalização que participa a comunidade como um todo, as obras como asfalto, construções, obras de saneamento, enfim, todo tipo de conjunto de obras que uma prefeitura acaba desenvolvendo, hoje Porto Alegre realiza com 40% a mais barato do que os preços praticados em Curitiba. Então significa que existe aí uma gordura muito perigosa, que é uma gordura de gastos que realmente sangram a nação, sangram, e nós sabemos que o Brasil, se for governado com honestidade, com democracia, com participação, com transparência, nós podemos transformar essa injustiça social que nós vemos aí a todos os cantos, nós podemos realmente recuperar a cidade. Nós queremos ser o prefeito da cidade que não ganha prêmio na ONU, da Curitiba que tem todos os seus rios mortos, não tem nenhum rio com vida aqui em Curitiba, onde 70% da cidade de Curitiba não tem saneamento. E ainda no último pleito, o atual prefeito Rafael Greca prometeu que faria uma companhia de saneamento em Curitiba, que acabaria com a valeta a céu aberto, e nada foi feito. E nós temos uma grande experiência da lei de concessões, que permite até sem investimentos públicos, sem custo da obra, através da convocação da livre iniciativa na participação do saneamento, onde eles cobram posteriormente, durante um período, a tarifa referente ao saneamento, e nós vamos conseguir transformar o esgoto de Curitiba em esgoto com X. Porque na cidade de Ribeirão Preto, eu gostaria de completar o raciocínio, lá por 0,18 centavos por real de água, se transformou a cidade nessa questão de limpeza do saneamento da cidade. Aqui no Paraná é 0,80, ou seja, por um quarto, quase um quinto do preço do saneamento, sem custo para a cidade, nós vamos fazer essa grande revolução. Então, é dentro dessa visão de entusiasmo em cima de um plano de governo que nós queremos as adesões. Quem quiser aderir à nossa campanha não será em troca de cargos, de secretaria, de coisas como estão acontecendo com o candidato Chapa Branca, que já dividiu a cidade, dividiu até zonais, aí, administrações regionais, carguinhos, cargões. Enfim, esse tipo de coisa a cidade tem que saber que a administração atual está se comprometendo não com o povo, mas com negócios, com troca de gentilezas. E a população tem que saber separar o joio do trigo, porque realmente Curitiba não é essa belezura toda que nós encontramos. Nós vamos voltar a conversar com os candidatos a respeito também dessas questões ou das suas colocações para frente. Um outro candidato que não está aqui, o Edson Muhlmann, ex-vereador de Curitiba, não teve problema na sua convenção. Muito ao contrário, somou uma coligação de 5, 6 partidos. Eu até vou ler aqui. PST, que é o partido do Edson Muhlmann, o PL, o PSDC, o PRP e o PTB. Muita tranquilidade, Edson? Foi um clima festivo, né? Já isso havia um consenso, então foi uma homologação de candidatura, e agora, para a frente, a gente vai mostrar as propostas que pretende a Curitiba. Foi registrada a nossa aliança democrata cristã, né? E a aliança vai mostrar o que pretende. Nós pretendemos, primeiro, nos preocupar com o cidadão de Curitiba e com aquele cidadão menor, carente. Nossa grande proposta para Curitiba será um mutirão na área social. Vamos chamar os católicos, evangélicos, espíritas e vamos trabalhar voltado a essa população. Que ali entra um conjunto todo, entra saneamento, entra a parte cultural. Mas voltando à convenção, ele já foge um pouco nesse... O candidato sempre já está preocupado com a cidade, por isso já é candidato a prefeito. A convenção foi um clima festivo, um ambiente sadio. Já nos procurou o PST, já no início, Milmo, seu candidato. Horácio me ligou em seguida, o PL vai com você, Milmo, pelo teu estilo de trabalho e tal. Então, essa costura da coligação
ela nasceu natural. Por isso que eu sou candidato a prefeito, não forçando, não brigando com ninguém, não disputando. E temos, o pessoal pergunta, na área evangélica da cidade, a minha candidatura é histórica. Eu sou o primeiro candidato evangélico a prefeito de Curitiba. Já pedi entrevista com o arcebispo, devo conversar com ele. Já como vereador há 10 anos, já tive envolvimento no atendimento a problemas de igrejas católicas. Então a gente quer trabalhar com a cidade, né? Com a cidade e mostrando o que a aliança pretende trazer para Curitiba. Eu quero dar uma explicação. O Edson Milman foi vereador em 82 pelo PMDB naquela época, tem 10 anos de mandato em Curitiba como vereador, está candidato a uma coligação, e nós queremos saber, nessa coligação, como ele disse, foi pacífica, não teve problema nenhum, 5 partidos unidos, foi festejado e tal. Bom, então já deve ter, logicamente, não é o caso dos outros casos, que é o do PSDB e do PMDB, que ainda não tem candidato a vice-prefeito. Eu perguntaria ao Edson Milman, que é candidato a prefeito, por essa aliança democrática, e quem é o candidato, e dizer um pouquinho do candidato a vice-prefeito da sua chapa. João Carlos D'Angleca é o meu vice, é um empresário, ele tem um grande envolvimento, um grande trabalho social na cidade, e ele é católico e vai contribuir muito na nossa administração, trazendo as suas ideias. Essa indicação foi indicação do PL, porque numa aliança democrática, ela tem que cada partido contribuir. Então foi a escolha do PL que apresentou o João Carlos D'Angleca, que já é um antigo militante do partido dele. Marcos Rosman, quem será o vice do PMDB? O seu vice? Haverá coligação ou o próprio partido dará o vice? Bom, a nossa decisão será no dia 30 de junho, já está marcada, e até lá nós vamos, com a mesma militância que me convocou a ser candidato, debater amplamente e podermos extrair um nome vigoroso que venha participar com bastante força dentro da nossa chapa. O nome que se destaca mais assim, dentro do nosso grupo de militância é o nome do companheiro Romanelli. Mas nós temos mulheres de grande capacitação no partido, nós temos outros companheiros, enfim, nós vamos ver dentro da maior e melhor abrangência e também a possibilidade de eventuais de alguma coligação, se bem que o governo do Estado, já nesse balcão de negócios que eu me referi anteriormente, ele tentou praticamente fechar tudo que tinha de partidos em torno do candidato, numa esperança de fazê-lo um candidato eleito sem disputar a eleição, porque realmente o candidato chapa branca, ele vai enfrentar muita dificuldade, porque ele não é novo na praça. Ele, na verdade, já está militando na vida pública há mais de 30 anos e pouco tem contribuído. Então nós queremos realmente esse debate com a população. A mesma pergunta nós faremos agora ao deputado, presidente do PSDB no Paraná, ex-deputado Hélio Duque, do PSDB. Ele vai ter candidato a vice, logicamente que terá. Será do próprio PSDB ou há a possibilidade de fazer uma coligação? Ou quem seria o perfil desse candidato a vice-prefeito de Curitiba pelo PSDB? Nós vamos ter a nossa convenção no próximo dia 22, que é o sábado. Nós, a partir de segunda-feira, que é amanhã, que vamos começar esse processo de conversação, até porque tínhamos um quadro tumultuado dentro do partido por essa interferência disso que o Max fala, de candidato chapa branca, porque, sabe, Max, esse pessoal é muito interessante. São políticos militantes há mais de 30 anos e dizem-se sempre técnicos. É algo que precisa também desmascarar aqui para Curitiba. E sócios também. E tem a característica de terem sido sempre biônicos, gostam sempre de nomeações. Quando você, com legitimidade no PMDB, nosso candidato, a quem queriam atropelar, imaginando que o PSDB fosse um balcão de negócio, não é? Mas os nossos convencionais responderam muito positivamente. Como vão responder na nossa convenção do dia 22, já convoquei para o próximo sábado, quando nós completaremos a nossa chapa de candidatos a vereadores e também o nome de vice-prefeito. Obviamente, não descartando a perspectiva e a possibilidade, inclusive, de uma aliança com nome que ainda não posso aqui adiantar, porque são conversas ainda preliminares em relação à candidatura de vice-prefeito. Mas há uma possibilidade de coligação com o PPB. Eu não particularizaria ainda a questão do nome. Temos conversado com muitos companheiros do PPB e também de outros partidos aqui do Estado, mas essa será uma conversa que no decorrer da semana nós temos que primeiro resolver botar ordem na nossa casa. Aliás, que sempre teve em ordem.
mas que aqueles que gostam da política, um para ter negócio, outro para defender a sua empresa, outro para ter emprego no governo, e que estavam filiados ao PSDB. Aliás, que eu aproveito até esse pessoal, talvez eles se sintam melhor, né, dentro do PDT, que aproveitassem, se desfiliassem do partido e servissem com lealdade por inteiro ao Jaime Lerner, porque de hora em diante, quem imaginar, e já vou aqui, pela vez primeiro estou a falar, ninguém vai criar dissidência dentro do PSDB. E já aviso. Mas é a dissidência criada já, como é que vai ficar? Quem criar dissidência e oficializar a sua posição, eu, devidamente autorizado pelo Diretório Nacional, digo aqui pela vez primeira, vou expulsá-los do partido. Mas é um fato que precisa ser registrado. Na convenção do PSDB ontem, houve uma votação preliminar. Faz a coligação ou tem candidato próprio? Aí houve uma quantidade de votos, não sei quantos, 13, 14, 15, a favor da coligação, não é? E houve depois a segunda votação, que foi para a indicação do candidato. E aí praticamente acabou. Todo mundo, todos os convencionais acabaram votando no candidato. Não, na verdade, a preliminar, né, foi um golpe de esperteza. Até porque eu disse a eles, olha, eu não sou bengala de cego nenhum. Vocês perderam os prazos. Mas como vocês estão a defender a posição do governo, eu vou abrir uma concessão, e foi um ato de benemerência, como digo ontem na Folha de Londrina. E eu reabri, mandei fazer uma retificação do edital e aceitei a discussão da coligação, fixando sempre que a decisão seria por maioria absoluta, né? Mas o que ocorreu? Ocorreu que, da conta, ao que sabemos, ou que soubemos, na conta do Palácio, é uma coisa incrível, no Paraná nunca houve nada disso, diz que tinham 33 votos na convenção. Eu digo, vamos pagar para ver. Nós fizemos nessa preliminar 28 votos, eu não permiti que um dos nossos votantes, que chegou atrasado, votasse, e nessa ação preliminar foram feitos 15 votos. Foi de 28 a 15. A segunda parte já era mais uma parte de festa, aí misturou tudo, grego, troiano, fenício, turco, otomano, e terminou numa grande festa. Edson Moman, candidato a prefeito por uma coligação comandada pelo PST. Nós estamos ouvindo o depoimento do presidente do PSDB, que tem candidato, que é o Carlos Simões. Estamos ouvindo o depoimento do deputado Max Rosman, candidato a prefeito pelo PMDB, e você viu o tom que está sendo, que eles estão dando a essa conversa, já projetando o que será a campanha. O PST vai de banho-maria, vai morno, como fará a campanha o PSD? A nossa aliança pretende mostrar ao eleitor o que se pretende apresentar, as propostas para cada área na cidade. Eu acho que o eleitorado hoje está mais preocupado com o que o partido está apresentando, a aliança, o candidato a prefeito quer fazer pela cidade. Eu acho que o pessoal está mais preocupado em saber do que em farol. Então essa é a nossa conotação. Nós vamos trabalhar, como falamos, na área social, um grande mutirão. A Antipó, em Curitiba, assim, um exemplo prático. Cidade agora no inverno, cerração, o cidadão anda no meio da pista. Aí vai dizer, mas isso não é um problema político, é um problema técnico. Nós vamos pegar os técnicos e vamos fazer um estudo. Nós vamos ter o grade da rua. Bom, essa rua no futuro vai ser asfalto. Então vai ter que tirar tanto de camada, colocar pedras e tal. Então vamos verificar a que nível chega essa rua e vamos autorizar a fazer meio fio, drenagem, e o cidadão fará calçado. Então vamos ter coisas práticas para a cidade. Chega de monumentos, de coisa grandiosa, e vamos prometer que nós vamos trabalhar no bairro. A cidade de Curitiba, ela está muito bonita, ela tem um visual muito bom. Agora a periferia é triste, ela tem muita coisa para ser feita. Temos que fechar a malha de Antipó, não podemos mais comprar saiba fora de Curitiba, quando se pode fechar a malha viária da cidade. Esse é o pensamento administrativo do candidato a prefeito, Edson Milman. Agora nós vamos ouvir o pensamento político do presidente da Aliança, que é o presidente do PST no Paraná, e político atuante de muitos anos, fazendo política no Paraná, o Joaci Vicari. Vamos perguntar ao Joaci Vicari se a atuação política da Aliança, como é que ela vai ser? Vai ser tom de apoio ao governo, contra o governo, de oposição? E como é que é a participação política da Aliança nessa campanha agora, desse ano, para prefeito de Curitiba? Eu agradeço a oportunidade do Sebastiano e do Enéas Farias.
A política do PST vai ser uma política partidária e não concordando com o que o governo está mostrando aí. O PST não vai ser a vitrina do governo. O PST vai debater com o eleitor, nos bairros, a preocupação, e não construir mais vitrina. Essa é a política da aliança e do PST. Muito bem, a palavra o coordenador, o Enéas Faria. Quero perguntar ao Max Rosman, deputado Max Rosman, campeão de votos em sucessivas eleições, agora enfrentando, acho que pela primeira vez, uma eleição majoritária. Max Rosman, você está qualificado, está preparado para ser prefeito de Curitiba? Mas eu tenho toda essa segurança, porque quando eu fui convocado para colocar meu nome como candidato a prefeito, eu tinha que ter a certeza de que eu estaria preparado. Eu venho trabalhando por Curitiba e pela região metropolitana e por muitos municípios do Paraná, mas principalmente aqui em Curitiba e metropolitana há muitos anos, há 10 anos. Eu tenho sido até reconhecido nas últimas pesquisas ocorridas dentro da Câmara de Vereadores e da Assembleia Legislativa do Paraná, como deputado que mais trabalhou pelo Paraná em pesquisa, por Curitiba, pesquisa realizada pelo jornal Gazeta do Povo. Eu conheço todos os projetos que estão hoje dentro da nossa cidade. O PROSAN, que é um plano de saneamento da região metropolitana de Curitiba, foi praticamente idealizado por mim, ainda no governo Álvaro Dias, junto com o presidente da Sanepar, o Arruda, Norma Arruda. Eu tenho sido interlocutor de verbas para Curitiba desde o governo Requião, Jaime Lerner e agora o Greca. Essas obras que estão sendo realizadas pelo Greca, que ele deturpou o projeto original de 160 milhões de dólares, onde ele negou fazer o bonde que tinha sido proposto pelo Cássio Taniguchi, fui eu que levei ele ao Washington para trocar as propostas. Recentemente, ainda junto com o deputado Maurício Requião, em Brasília, nós abrimos mãos de nossas emendas pessoais e alocamos 17 milhões de reais aqui para a saúde de Curitiba. O Hospital Evangélico, o Hospital Cajuru, que atende o pronto-socorro de Curitiba, nós somos a única capital do Brasil onde, se nós tivermos um acidente, nós somos atendidos com dignidade através de uma ação que eu fiz junto ao FIDEPS do Ministério da Educação, alocando recursos na ordem de 18 milhões de reais ano por hospital. Eu me sinto seguro. Na verdade, eu acho que a nossa cidade de Curitiba, eu nasci aqui, cresci aqui, estudei aqui, crio meus filhos nessa cidade, amo essa cidade e conheço realmente toda a envergadura da necessidade que essa cidade hoje está precisando. Eu me sinto muito seguro de poder enfrentar os problemas, conheço, como pouca gente, aonde estão os recursos e a forma de buscá-los. Como deputado federal, eu até me lembrava, antes de chegar aqui no programa, quando eu fui eleito em 86 e tomei posse em 87, eu me lembro que eu, não conhecendo Brasília, na sua envergadura toda, na sua forma de agir, eu me dirigi meses antes da posse ao teu gabinete como senador, e onde eu tive justamente uma orientação, e grande parte da minha equipe, que é reconhecida como a melhor equipe de deputado federal do Paraná, para justamente apoiar essas iniciativas de resultados, foi apresentada pelo senador Enéas Faria, que me ajudou muito naquele início, e a equipe até permaneceu até agora. Eu acho que eu sou um político de resultados, e vou ser um prefeito de resultados. E quero dizer e tranquilizar a nossa cidade, assim, para finalizar essa pergunta, que nós todos amamos demais essa cidade e temos um senso de responsabilidade muito grande. Eu não quero ser prefeito de mim e nem de um grupo, como acontece hoje. Agora, que o curitibano não se preocupe, porque a propaganda, o volume de propaganda que transformou hoje a mensagem do atual prefeito e do atual governador é tão grande que eles criam uma insegurança que, se a prefeitura for deslocada da mão deles para um outro tipo de partido, vai acabar a cidade. Não é nada disso. Eu acho que a transformação, depois de 8 anos do mesmo grupo administrando a cidade, o curitibano vai dar valor a essa nova Curitiba, essa nova forma de administrar, que nós faremos. Hoje, o trânsito, eles que são considerados técnicos de tão grande envergadura, o trânsito de Curitiba está impossível. A segurança, que é uma responsabilidade do prefeito, nós atingimos níveis de primeiro lugar no Brasil em criminalidade. Nós tivemos 55 assaltos
com morte, com assassinato no mês de abril em Curitiba. São Paulo, com 10 vezes a população de Curitiba, tiveram 88. O índice de atropelamento por 1.000 habitantes, nós estamos na base de 13 mortos por 1.000 habitantes ano. Com esse sistema todo viário, que todo mundo se orgulha, ele está matando mais, matando o curitibano. O São Paulo, que é uma cidade hoje praticamente condenada, é 4 por 1.000. Curitiba atingiu números de 3, 4 vezes mais do que São Paulo. Os assaltos já a carros fortes. Daqui a pouco nós vamos ter o sequestro aqui em Curitiba, se as coisas continuarem do jeito que estão. E nós nos dispomos e temos certeza, Enéas, que estamos preparados para essa tarefa. Eu quero pedir licença a você, ao Hélio, ao Moacir, ao Edson Muma, para fazermos um intervalo. Na verdade, nós vamos nos apropriar um pouco do tempo da televisão, avançar um pouco no tempo, porque me parece a conversa é interessante para o telespectador. O depoimento que vocês dão é importante nesse primeiro momento. E a oposição, não é aquela oposição que o curitibano diz, nós não gostamos de oposição. É oposição porque não está na situação. Quer dizer, é uma oposição construtiva, uma oposição saudável. Não é aquela oposição de vamos destruir. É oposição porque quem está na situação, quem não está na oposição. Não é nada para assustar o curitibano. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Sala exclusiva, hoje com uma parte especial, recebendo a presença de candidatos a prefeito de Curitiba, o Edson Muma, o Max Rosman, e representando o candidato Carlos Simões do PSDB, o presidente do partido, o Hélio Duque. E também registramos a presença do presidente do PST e da coligação, o Joacir Vicário, da coligação do Edson Muma. Diga, Gil. Eu queria conversar um pouquinho agora com o presidente do PSDB, que eu não estou entendendo uma coisa aqui, que eu quero que ele explique. Talvez você também não esteja entendendo. O PSDB, na última eleição, para governador do estado, apoiou o Jaime Lerner. Bom, agora não aceita o apoio, não aceita o acordo com o PDT e lança um candidato próprio, candidato sozinho. Eu quero saber como e participa do governo estadual também, o PSDB. Tem secretário de Estado, tem diretor em departamento, até o ouvidor. Imagina só, até a ouvidora do PSDB. Como é que vai ficar a posição do PSDB no Paraná, em Curitiba principalmente? É uma pergunta que nós fazemos. Eu acho que é interessante fazer essa pergunta. Eu acho que é importante essa resposta para os eleitores de Curitiba. Como é que fica o PSDB dentro desse esquema todo, junto ao governo Jaime Lerner? Rompe, não rompe, faz parte, não faz parte, apoia, não apoia? E como é que fica com o seu candidato, Carlos Simões, que hoje é oposição ao governo estadual, que é oposição ao governo municipal? É com a palavra, quem pode dizer, responder isso para você, só uma pessoa, é o presidente do PSDB, e que sabe responder bem, é o ex-deputado federal Hélio Duque. Eu respondo com muita clareza. Infelizmente, a imprensa do Paraná é uma imprensa que gosta muito de ficção à la Kafka e prefere muitas vezes, através de colunistas amestrados, as versões. Em primeiro lugar, o PSDB, na época, através eu como presidente aqui, Tasso Gereissati, hoje governador do Ceará, presidente nacional do PSDB, e Fernando Henrique, então ministro da Fazenda, nós não queríamos essa aliança que se chamou Paraná Novos Caminhos. Mas ela foi feita. Ela foi traumática e hoje nós estamos construindo nossos caminhos. Eu, depois da eleição do governador Jaime Lerner, estive 1 ano e 3 meses depois num almoço recente na casa do empresário, a seu convite, do empresário Joel Malucelli. Posso assegurar, e tenho dito isso, infelizmente a nossa imprensa não tem acreditado, não é? E por isso não tem publicado, daí a origem da sua pergunta. O PSDB do Paraná não tem nenhuma indicação, nunca teve momento algum no governo do senhor Jaime Lerner. Secretários de Estado, ouvidores, presidentes de outros órgãos são escolhas pessoais, de figuras até que eu acho que talvez, não é, dentro da conjuntura da nossa última convenção,
deverão ter uma definição mais objetiva. Talvez o partido melhor se aliar fosse a se aliavar, fosse o PDT. Mas reafirmo aquilo que desde 1 ano e pouco venho dizendo. O PSDB, através do seu presidente e da sua executiva, não indicou ninguém, nem um faroleiro de portaria para o governo do senhor Jaime Lerner. E quanto ao aspecto, é que nós temos hoje um caminho próprio, somos um partido nacional, não é? E vamos disputar as eleições. O governador, por exemplo, no último dia do prazo eleitoral, retirou 2 deputados estaduais, que a meu juízo estariam eleitos, respectivamente, em Maringá e em Cascavel. Hoje, esses deputados dificilmente se elegerão. Um deles até parece que a comissão executiva provisória foi retirada. Quer dizer, esse golpezinho da esperteza, e o mineiro nos costuma dizer sempre, e é bom que o Jaime Lerner pratique esse gesto, porque tivemos uma convivência democrática muito interessante. Eu, pessoalmente, tenho estima, gosto pessoalmente muito de Jaime. Mas me recordo de conversar com o Jaime, porque fizemos uma campanha junto. Eu digo, olha, Jaime, uma vez eu ouvi no interior de Minas Gerais uma frase de um caboclinho lá daquela região montanhesa que disse assim: a esperteza, quando é demais, vira bicho e come dono, não é? E no caso, o que houve do governo foi exatamente esse grau de esperteza. Só para ter um dado, o senador José Richa, então no exercício do mandato de senador, e eu como presidente do partido, nem convidado para a posse do governador Jaime Lerner, nós dois fomos. De sorte que quem escolheu esse caminho foi o próprio governador Jaime Lerner. Nós hoje caminhamos para fazer os nossos caminhos. Novos caminhos, jamais, como diria o francês. Dificuldades aqui, dificuldades ali, mas este parece ser o processo democrático, normal, que acaba levando às grandes soluções. E acaba dando ao povo, ao eleitor, a oportunidade também de aferir, de avaliar e de dar o melhor voto, conscientemente o melhor voto. Da mesma maneira, o Max Rosman tem essa dificuldade. Aqui nesse programa, em data passada, esteve na condição de ex-prefeito, de ex-governador, o hoje senador Roberto Requião. E foi taxativo, Max, ele é do PMDB. Ou o candidato será o meu irmão, ou eu não apoio ninguém. Vou apoiar qualquer outra pessoa. Me reservo o direito de escolher, mas não fico no partido. Isso está prevalecendo? Essa vontade do senador prevalece? Olha, hoje o senador Roberto Requião está em Moscou, acompanhando as eleições do Boris Yeltsin. E essa é uma questão de ordem pessoal dele. Ele realmente é um grande eleitor de Curitiba, é um senador que teve grande volume de votos, mais que o próprio governador nas últimas eleições. Mas eu não represento exatamente o grupo de Roberto Requião nesse processo. Nós, inclusive, batemos chapa praticamente com o seu irmão ontem no pleito. Lógico que, pelo bom senso, nós deveríamos tentar, com otimismo, analisar esse problema de agora o partido se unir para vencer as eleições. Mas o meu comportamento, a minha forma de atuar e de apresentar resultados a Curitiba, ao Paraná, à região metropolitana, a todas as pessoas que me conhecem, a quais eu dou resposta, eu não dependo muito de padrinho para isso, sabe? A população me conhece muito. Quer dizer, se eu tiver o voto do curitibano para essa eleição, ela em grande parte também será pelo aquilo que eu já venho produzindo. É um pouco diferente, por exemplo, do candidato do governo, que ele sozinho não sei se elegeria vereador. Quer dizer, o meu caso, eu já venho com 2 eleições de mais votado, eu tenho um comportamento, a população me conhece. Se o Requião vier para a campanha, ótimo. Mas se não vier, é uma questão do partido. Agora, o que nós esperamos de um político, Enéas? Nós esperamos que ele saiba escolher as prioridades como governante e saiba administrar os conflitos. Então, claro que eu acredito que eu vou saber administrar os conflitos com dignidade, mas não em forma de uma negociação. Aquilo que nós fizemos será em cima de um programa de governo, não em forma de negociação de interesses pessoais. Você se refere ao candidato do governo? O candidato do governo do PDT, ungido, será o secretário Cássio Taniguchi, que nunca disputou eleição, etc. Mas, etc. Recentemente... Mas ele tem, é preciso que isso também fique registrado, ele tem uma longa participação ao lado do Jaime Lerner, integrando a equipe do Jaime Lerner. Mas não é infalível. Não é? Conhecendo, por certo, imagino conhecendo os problemas de Curitiba. O senador Inés, o Greca, recentemente, o prefeito Rafael Greca, recentemente esteve na Comissão de Desenvolvimento da Câmara e dizendo sobre sua forma de administrar Curitiba,
ele dizia que ele se livrou, veja bem o que eu estou falando, ele se livrou de corifeus que o cercavam e tentavam que ele aprovasse a construção de um bonde em Curitiba. E que ele não o fez isso porque os corifeus eram mal intencionados e corruptos. A exemplo do que aconteceu no metrô de Brasília. Então ele chamou... Dito isso em Brasília, numa comissão... Dito isso na comissão, gravado, taquigrafia, e da qual oportunamente será mostrado à população. Quem era o corifeu? Foi a pergunta que eu fiz a ele. O corifeu era o Cássio Taniguchi, que argumentava com documentos de toda a natureza técnica que Curitiba teria que ter o bonde porque o sistema de ônibus estava esgotado. De repente, o Greca demite o Cássio Taniguchi da presidência do IPUC, coloca o Mauro Magda Bosco, atual presidente do IPUC, na presidência do IPUC, e idealiza o ônibus biarticulado, que tem uma capacidade, quantidade, sentido, de 17 mil pessoas por hora, muito mais do que o bonde, o que demonstra que o Jaime Lerner e o Cássio Taniguchi tecnicamente cometeram um erro. Agora que eles cometeram um erro técnico, porque se eles são técnicos, então vamos discutir tecnicamente, ou será que também eles não cometeram um erro técnico para que Curitiba não tenha saneamento até hoje? Ou será que eles também cometeram erros técnicos na área da educação, quando a educação pública de Curitiba, qualquer trabalhador que colocar seu filho, ou qualquer ouvinte que esteja me ouvindo, se colocar seu filho na escola pública em Curitiba hoje, ele vai para casa com um comportamento de um pai que fracassou, porque ele sabe que o seu filho na escola pública hoje em Curitiba não compete com o filho dos outros que estão na escola privada. E eu estudei na escola pública, no Grupo Escolar Tiradentes, Colégio Estadual do Paraná, Universidade Federal do Paraná, sou oriundo de família de classe média, conheço Curitiba, nasci aqui, e sei que nunca esteve tão ruim a escola pública. Agora, quem ainda acredita no Jaime Lerner, tecnicamente no caso, faz a seguinte experiência. Vai num posto de saúde e finge que precisa de uma consulta médica. Porque aquele que não precisa do posto de saúde não imagina a deficiência da saúde em Curitiba, porque ele vê a propaganda. Então ele que faz o seguinte, antes dele votar no Cássio, ele vai no posto de saúde e pede uma consulta. E pede uma consulta especializada, porque quando alguém tem uma doença específica, que depende do especialista, demora 60 dias. E diga que depois que Curitiba é primeiro mundo, sai por aí contando que Curitiba é primeiro mundo e recebendo prêmios. Quer dizer, é isso, aí é que está a questão técnica, que eu quero encarar de frente, certo? Com responsabilidade, sem demagogia. O Cássio é técnico, sim, é responsável, sim, inclusive por aquilo que não foi feito. Recentemente, num programa de televisão, ele ainda disse que a culpa do trânsito de Curitiba é a quantidade de automóveis, que ele vai botar multas pesadíssimas, ele falou isso no Mauro Baruch, multas pesadíssimas, mais essas sinaleiras eletrônicas. E o que vai fazer com o Renault? E vai fazer mais. Ele já combinou, disse ele, com responsabilidade, está gravado, tudo isso será lembrado oportunamente nos debates. Ele falou, já falou com o senhor Marcos isso, que vai tirar os carros velhos de Curitiba. Então quer dizer que ele está pensando que ele está vivendo num outro país. Eu acho que ele não tem nada a ver com a realidade curitibana. E será que alguém acredita que isso é bom senso, é capacidade técnica? Eu tenho muita confiança de que o curitibano que nos conhece e está vendo com que vontade eu estou me colocando, e outros candidatos também o farão, eu acho que Curitiba vai ganhar muito com a discussão. Nós vamos mostrar que tem muita gente boa, uma geração inteira aqui disposta a contribuir com nossa cidade, que está obstruída por um grupo de gênios que se consideram autossuficientes. Me permita, Marcos, deixa eu conversar um pouco com Edson Mucco. Edson, você tem, segundo tudo indica, um apoiamento básico, já de início, que é do povo evangélico. Você é evangélico, e as igrejas evangélicas estariam se unindo, se juntando para fornecer apoio eleitoral à sua campanha. Isso é verdadeiro? E sendo verdadeiro, isso não vai fazer com que haja uma colisão religiosa nessa campanha? Não, eu falo isso pelo envolvimento. 10 anos de Câmara Municipal, a gente esteve envolvido com o meio evangélico, com as lideranças.
Então eu sou conhecido no meio evangélico, sabe, é o meu perfil. Isso é quase como você pedir o voto para o teu irmão em casa. Ou ele vota para você porque te conhece, ou não vota. Eu acho que o meio evangélico me conhece, a minha candidatura está ali. Se eu tiver coragem de botar a minha figura para representar os evangélicos, é porque eu acho que o povo vai me dar esse apoio. Essa é a minha certeza. Não vou estar enganado. O meio católico eu citei. Eu já pedi até uma audiência com o arcebispo, eu tenho um trabalho junto às igrejas católicas, eu como vereador fui lá apoiá-lo no que era necessário. E eu gostaria também, né, no bloco anterior eu citei no final do bloco que Curitiba precisa mais saber e menos farol. Quando eu quis dizer isso, é que a gente está preocupado com a criança, mas não só com a criança, com o mestre também. Eu estive no Japão, em Kobe, eu vi lá como se trata o professor. O centro de treinamento que tem em Kobe para o professor primário, onde você tem o setor de informática à mão do professor, onde pode ir lá fazer pesquisa, é isso que a gente precisa trazer. Quando a gente fala, tem que ir lá fora, você tem que ver lá fora o que tem de bom. Só que você não pode trazer para cá e dizer que você está exportando essas ideias. As ideias boas de todo mundo é para serem trazidas para cá e serem aplicadas. E as ideias nossas também têm que ser elaboradas aqui. Problema social, você não tem muito dinheiro, você tem que ter criatividade. Não adianta você copiar lá no primeiro mundo, porque lá eles já têm dinheiro, já resolveram o problema. E nós estamos nessa caminhada. Então, minha candidatura, não só porque sou evangélico, eu acho que como empresário, eu sou o cara que estou apto a governar nesse momento. Porque o que é um município se não é uma grande empresa? E o que precisa a empresa? É com a moda do que nós estamos tocando, como eu estou fazendo com a minha empresa, enxuguei a máquina. O município precisa enxugar a máquina, não gastar em propaganda, pegar esse dinheiro e direcionar. Direcionar aonde? No problema crucial da cidade, que são os bairros, é a área social. E eu acho que a igreja, isso não é uma divisão, como se perguntou de igreja, eu acho que o espírita está preocupado com a cidade, ele quer um prefeito que chame ele lá, junto às entidades, e vamos elaborar um plano para a cidade. O problema, ele está preocupado com o cidadão. Por que nós colocamos Aliança Democrata Cristã? Porque o cristianismo prega isso. Jesus Cristo, quando veio, se preocupou com o cidadão. Ele não veio fazer uma reforma partidária, ele veio se preocupar com o cidadão. Não queremos aqui fazer demagogia, colocando Jesus Cristo nesse momento, nessa disputa nossa. Não é isso. É só nós olharmos a história do mundo e os problemas que no momento tem que ser resolvidos. E esse problema é nosso de Curitiba. Os problemas sociais de Curitiba têm que ser resolvidos aqui. Podemos até verificar alguma coisa lá fora e trazer, mas isso às vezes traz muitos gastos ao município que você podia aplicar em saneamento básico, a modo do que o Maurício fez, o Maurício Frutti, que estava aqui anteriormente, fabricação de manilhas comunitárias. Eu participei. Eu já senti assim o tom. Eu senti o tom da campanha do Max Rosman e também nós já sentimos o tom da campanha do Edson Milman. Agora nós queremos saber, não está presente aqui o candidato do PSDB, o Carlos Simões, mas nós queremos saber o tom da campanha do PSDB através do presidente do partido, o Hélio Duque, como fará o Carlos Simões aqui em Curitiba. Se ele vai dentro do tom também do Max Rosman, ou vai de outro lado? Como é que seria a posição do PSDB, do candidato Carlos Simões, aqui em Curitiba? A pergunta que nós fazemos ao presidente do partido, Hélio Duque. Fique muito claro que eu sou eleitor, voto no município de Londrina. E como presidente aqui do partido e ocupando também até na falta desse diretório municipal, alguns aspectos muito importantes. Por exemplo, eu gostei muito do que Max aí colocava, é discutir Curitiba. Eu, por exemplo, tenho uma sede num partido aqui, Max, que quando chove fica no Baté, fica ali perto da República Argentina, Água Verde. O mau cheiro que exala é uma coisa horrorosa, é o problema do saneamento. Curitiba é cortada por 22 rios, os 22 são mortos. Curitiba é uma cidade hoje que a sua questão social, olha, o autor moderno do desenvolvimento de Curitiba tem o nome professor, conheço-o bem, Jorge Wilhelm. Foi ele que criou o IPUC há 30 anos atrás. Foi ele que no governo de Voarzua montou o plano diretor executado a partir da administração de Omar Sabag e das que se seguiram. E é Jorge Wilhelm
que num trabalho, um depoimento de alguns anos atrás, hoje a situação ainda é pior, Silvio, ele coloca que hoje são 500 mil curitibanos que vivem fora da estrutura de equipagem, do equipamento urbano que se exige do município. Vale dizer, a carência na saúde, na educação, no saneamento, na habitação, na própria qualidade de vida. E insisto num dado, Curitiba, e eu que rodo muito esse Brasil, que parte dos dias da semana permaneço profissionalmente, inclusive no Rio de Janeiro, Curitiba tem a melhor qualidade de vida do Brasil. É uma cidade que tem coisas fantásticas que tem que se preservar. Mas para nós, para a classe média e daí para cima, mas até para a segurança, e o Marx dizia isso com muita objetividade, até para a segurança de quem tem hoje esta aparente segurança, quando a insegurança está nos dados que ainda há pouco ele ali colocava, e por um ato de inteligência, é preciso, e eu diria, Edson, que os faróis do saber precisam iluminar também as periferias, como um ato de sabedoria dos governantes de Curitiba, porque a questão social hoje é explosiva. Quem tiver o cuidado de apanhar, por exemplo, um helicóptero e sair da direção ali do Jardim Botânico, na direção do Atuba, que é a saída de São Paulo, se sobrevoa 3 minutos em cima de favelas constantes. Isto também tem um aspecto. A propaganda exagerada é uma coisa brutal. Recentemente, há cerca de 20 dias, eu estava, um grande amigo, do Max também, do Enes, que é o Renato Viana, prefeito de Blumenau. E o Renato me dizia que em função da propaganda dos 100 mil empregos que a Renault vai montar, que muita gente lá em Blumenau estava exatamente já mudando para Curitiba para aguardar os empregos. Olha, a vinda da Renault é muito positivo, o desenvolvimento ele é muito positivo, mas é preciso que a Prefeitura de Curitiba deixe de gastar 40 mil reais por dia, não é, com propaganda. Não é? O governo do estado estaria em torno de 200 mil reais, é o que se gasta hoje por dia com processo de publicidade. É por isso que nós temos uma imprensa no Paraná que não discute os problemas do Paraná, não é? E isso não é bom, nem para a própria imprensa. Tudo isso é um tipo de discussão, e eu quero dizer que quando eu precisava de voto, fui deputado federal 3 mandatos prestados, já falava assim, não é? Imagina hoje que eu não preciso de voto, não estou disputando a eleição, não pretendo mais disputar a eleição, não é? Mas acho que esse é um processo para a gente diagnosticar, e que vença o melhor. É o povo de Curitiba que vai escolher se a melhor proposta é do Max, se a melhor proposta é do Carlos, se a melhor proposta é do Cássio, se a melhor proposta é do Edson. O que nós estamos é exatamente isso, Edson, Max. É dar o direito democrático. Agora, tem muitos que estão acostumados com a bionicidade, não aceitam o processo de disputa. A voz de Curitiba vai se fazer valer em 13 de outubro. E vai se valer, conhecendo os problemas de Curitiba. E não com este massacre da propaganda, que é a propaganda, como é feita exageradamente, é que está servindo para agravar ainda mais os problemas sociais de Curitiba. Isso o candidato do PSDB, de asseguro, vai debater. Matéria-prima do resultado eleitoral é o voto. E por antecipação, isso sempre foi assim, todos procuram saber quantos votos vão fazer. Vou ganhar ou não vou ganhar. Algumas pesquisas já circularam, algumas pesquisas já foram publicadas. Eu não tenho bem os números exatos aqui, mas garanto que o Silvio Sebastiani tem. O Silvio memoriza essa coisa toda. Nós sabemos que em torno de 40%, né, está o candidato. Em torno de 40%, de 38%, 40%, até 45% também teve o Carlos Simões nas pesquisas. Nessa pesquisa figurava o nome de Max Rosman e o nome de Edson Milman? Não, o Edson Milman não, mas o Max figurou em alguma delas, figurou em torno de 10%, quando ele nem disputava, diziam que ele não era candidato, ele era candidato, ainda não tinha certeza disso, ainda ele estava com 10%. De fato, há mais de 60 dias que saiu essas pesquisas dos jornais. Esses 40%, Hélio Duque, assegurariam a vitória de Carlos Simões? Não, nós somos velhos militantes de política, Enéas. Eu e você, por exemplo, que eu acho que somos mais antigos aqui, há 35 anos ainda de política estudantil secundarista. É verdade. Você sabe que pesquisa reflete muito o momento, não é? É uma câmara Rolleiflex que ela bate e fixa o momento. Você pode estar com 80 e perder uma eleição, e alguém está com 2 e ganhar uma eleição. O que vai se ter é este debate que Curitiba exige, que Curitiba precisa ter. E diante da melhor proposta, não é? Curitiba vai escolher, porque aqui também tem uma particularidade. A eleição aqui, como em Londrina, é uma eleição de 2 turnos. São as únicas cidades do Paraná que terão eleição nessa direção. E, obviamente,
Aqueles que têm uma posição comum, não é? Não tenha dúvida. Quem quer que vá para o segundo turno, estaremos juntos. Eu, por exemplo, aqui aproveito para dizer publicamente, olha, Max, gostaria, se nós não formos para o segundo turno, indo você, nós estaremos juntos. E também a recíproca ser verdadeira. Exatamente. E você não comece a defender brasa para sua sardinha, porque já estão acertando o segundo turno. Temos que dar uma explicação também, que essa eleição sendo de segundo turno, o candidato, para não ter o segundo turno, tem que fazer 50% da votação mais um voto. Se não conseguir isso, qualquer dos candidatos, aqui presentes ou ausentes, ou ainda indicados, então nós teremos uma outra eleição no segundo turno. Seria o primeiro e o segundo mais votado que iam disputar. E já estão acertando aqui o PMDB, o PSDB, que aliás é da mesma origem. A origem é a mesma, a origem do antigo MDB, que vem aí novamente forte e querendo ganhar ou reaver a Prefeitura Municipal de Curitiba. Edson Murman, o seu partido, a sua coligação, mandou realizar pesquisas? Você tem algum número que possa nos passar ou não foi feito nada? Não, em termos de pesquisa, nós não nos preocupamos. A campanha foi lançada a partir da convenção, a partir de ontem. Agora a nossa candidatura está na rua e nós, Enéas Farias, nós temos certeza que nós chegamos no segundo turno. Max Rosman, esses 10% preliminares podem projetar uma vitória? Olha, o Hélio Duque colocou muito bem. A pesquisa é um momento, como se fosse uma fotografia daquele minuto. E ela vai evoluindo à medida que haja as discussões. Eu tenho certeza de que a nossa contribuição vai ser essa grande discussão pela cidade, e daí sim nós vamos escolher o melhor candidato. Nós chegamos agora realmente ao final do nosso tempo. Até usufruímos um pouco mais do tempo essa noite, mas estou certo, convicto que valeu a pena, porque levamos informação dos candidatos a prefeito aqui de Curitiba. Silvio, alguma coisa? Nós temos que informar também que a TV, a Sala Exclusiva, vai a partir agora do mês de julho, todos os domingos, às 22 horas, vai apresentar um candidato. Cada domingo um candidato já escolhido em convenção, para aqui debater, para conversar com vocês, para montar e contar o que ele pretende fazer. É 1 hora de programa que nós vamos estender durante todo o período aí eleitoral, para que você saiba e conheça bem o candidato, porque ele vai vir aqui para contar como é que foi a vida dele, o que ele pretende fazer, como é que ele entrou na política, o que ele fez, o que ele fará. Isto aí a TV, a Sala Exclusiva, vai dar a você, os nossos ouvintes, como nós fazemos semanalmente, todo domingo, às 10 horas da noite. Para mim, minha parte, muito obrigado a presença de vocês todos aqui, já candidatos a prefeito em Curitiba. E Curitiba, meus parabéns, Curitiba. Vocês vão ter belíssimos candidatos, excelentes candidatos, para escolher o melhor para ser o nosso governante. Boa noite. Nós convidamos já e já aceitaram o Edson Murman para participar desse programa inteiro, o Max Rosman e o Hélio Duque aceita pelo Carlos Simões esse convite. Traremos também o candidato do PT, que já está aprovado, já teve a sua convenção, que é o Vagnoni. Não teve convenção, Jesus? Não, ainda não vai. Vamos realizar a convenção ainda. Mas também está também está ungido. Então, o Vagnoni e o Cássio Taniguchi, o candidato do PDT, que também terá sua convenção à frente. Nós queremos com isso, na verdade, prestar um serviço à comunidade, prestar um serviço à sociedade e ao eleitor, para que cada um dos candidatos possa vir aqui e dizer o que pensa da sua cidade, diagnosticar a sua cidade, apresentar os remédios para os males da sua cidade. Imagino que com isso nós estaremos contribuindo para que a população de Curitiba possa fazer uma avaliação mais perfeita dos seus candidatos e chegar ao voto honrando aquele que entender seja melhor. Obrigado, Max Rosman, pela sua presença. Obrigado, Edson Murman. Obrigado, deputado Hélio Duque. Obrigado, Joacir Vissari, vicário presidente do PST. E a você, telespectador, o nosso agradecimento. Nós vamos estar juntos, mais uma vez, no próximo domingo, com mais um Sala Exclusiva.